Agora falando um pouco sobre as aplicações que o LangChain possibilita, a primeira delas, a gente pode fazer Q&A com SQL. Então, o LangChain ele já tem vários agentes e chains que já estão prontos para lidar com SQL. É importante mencionar que existe uma questão de segurança, então a gente aqui vai estar usando os LLMs para gerar consultas que vão ser utilizadas dentro do banco de dados. Então, existe um risco em executar essas consultas que são criadas pelos modelos. Mas, independente de como seja feita, seja por chains ou seja por agente, a ideia principal é a mesma. Então, a gente vai ter uma pergunta, essa pergunta vai ser transformada, vai ser passada para o LLM, que vai transformar essa pergunta em uma query SQL. Essa query SQL vai ser enviada para o banco de dados para fazer uma consulta. O resultado dessa consulta vai ser passado de novo para o LLM, e o LLM vai transformar esse resultado dessa consulta em uma resposta em linguagem natural. E aí o primeiro passo é converter a pergunta para uma consulta SQL. Para isso, o LangChain já disponibiliza um construtor de chain, que eu comentei lá no começo, que é esse Create SQL Query Chain, que pode ser utilizado passando o LLM que vai ser usado e o banco de dados para depois chamar essa chain com uma pergunta em linguagem natural. E a resposta dessa chain deve ser uma query no formato de SQL. O segundo passo seria executar essa consulta SQL, então a gente pode utilizar para isso uma tool do LangChain, que o LangChain já disponibiliza, que é a Query SQL Database Tool. A gente precisa passar para essa tool o banco de dados que vai ser utilizado. E aí a gente pode juntar tudo isso numa única chain. Então, o primeiro passo que a gente comentou, de transformar uma pergunta em linguagem natural para uma query SQL utilizando aquele construtor de chain que eu comentei. A gente pode colocar isso numa variável e inserir numa chain. E essa segunda parte, que vai fazer a consulta ao banco de dados de fato, pode ser colocada numa variável também e inserido dentro de uma chain para que esse processamento seja feito de uma maneira mais fluida. Então, a gente pode chamar essa chain com uma pergunta em linguagem natural, e essa pergunta deve ser já convertida para query SQL e já consultada também dentro do banco de dados. E o último passo é responder a pergunta. Então, a ideia é combinar a questão original e o resultado da consulta no banco de dados para gerar a resposta final. Então, você tem que passar essas duas coisas para o LLM e deixar que ele gere uma resposta em linguagem natural. Então, aqui isso é feito de uma maneira específica, no caso que passando um prompt, que vai ser utilizado pelo LLM para responder essa pergunta, e um output parser só para transformar em string no final. E aqui, essa chain aqui que eu estou indicando, ela vai ser uma chain que vai juntar tudo. Então, ela vai juntar a parte de transformar a pergunta em linguagem natural em SQL, depois vai juntar com a parte de executar essa query de fato, e depois a parte que vai responder a pergunta em linguagem natural. E aí, chamando essa chain com uma pergunta em linguagem natural, a gente deve ter uma resposta em linguagem natural também. Vou tentar mostrar ali como funciona no Colab. Então, aqui a gente tem, primeiro eu importei o banco de dados que eu estava utilizando, isso aqui pode ser feito através do LangChain mesmo, utilizando esse SQL Database. Depois eu utilizei aquele construtor que eu comentei para criar essa chain que vai fazer a conversão da pergunta em uma query SQL. Então, a gente pode ver que a partir de uma entrada em linguagem natural, a gente tem uma saída já no formato SQL. E aí, se a gente rodar essa resposta que foi gerada aqui, a gente já tem a quantidade de funcionários, né? Que é a pergunta aqui, quantos funcionários existem, quantos empregados existem. Rodando essa resposta aqui do banco de dados, a gente já tem a resposta certa, que seria 8 funcionários. E aqui, só para mostrar basicamente como funciona, a ideia é que a chain, essa chain que foi construída a partir desse construtor aqui, ela vai ter um prompt que vai incentivar o LLM a fazer o que ela quer. Então, aqui nesse caso, ela está falando para o LLM que ele é um expert em SQL, então, dada uma questão de entrada, ele tem que transformar essa pergunta em uma query SQL que seja sintaticamente correta. E aí, depois ele passa as informações das tabelas aqui e a questão que foi inserida pelo usuário. Depois tem aquela tool que eu comentei que vai fazer a consulta ao banco de dados de fato. Então, quando a gente passa essa mesma entrada, essa entrada vai passar por essa parte aqui que vai fazer a conversão para uma query SQL, e depois essa aqui que vai executar de fato a query, e a gente vai ter a resposta certa aqui.
Para a parte das respostas em linguagem natural, a gente vai utilizar esse prompt aqui, no caso, que vai ser juntado com o LLM e com o STR Output Parser. E depois, essa parte de answer vai ser colocada dentro de uma chain maior, como eu tinha comentado, que vai juntar todos esses passos do processo. E aí, quando a gente chama a chain com uma pergunta em linguagem natural, a gente já tem a resposta em linguagem natural também. E uma outra possibilidade é fazer esse Q&A através de agentes. Então, a gente pode criar um agente SQL utilizando o construtor que o LangChain já disponibiliza, que é o Create SQL Agent. E esse agente ele já vai conter um toolkit que vai ter tools para criar e executar consultas, para revisar a sintaxe da query, e entre outras funções. Então, a gente só precisa criar esse agente passando o LLM, o banco de dados que vai ser utilizado, e o tipo de agente. E aí, quando a gente chama esse agente, passando uma pergunta em linguagem natural, a gente já deve receber uma resposta em linguagem natural também. Agora, falando sobre grafos e como o LangChain pode ser utilizado para isso, o LangChain ele também tem vários agentes e chains que são compatíveis com essas linguagens de consulta de grafos, no caso, o Cypher. E ele apresenta a mesma questão de segurança que as aplicações de SQL apresentam. Então, a mesma ideia de gerar uma query que vai ser consultada numa base de dados utilizando um LLM. Então, existe essa questão de segurança que é importante reforçar também. E a gente pode fazer essa consulta aos grafos utilizando chains. O primeiro passo vai ser bem parecido com o SQL, então a gente vai converter essa pergunta em linguagem natural para uma consulta, depois executar essa consulta e depois responder essa pergunta a partir do resultado da consulta. Então o usuário ele vai fazer uma pergunta, essa pergunta vai ser enviada para o módulo Cypher do LangChain, essa questão vai ser traduzida para Cypher e essa questão traduzida vai ser utilizada para consultar uma base de dados Neo4j e o resultado dessa consulta vai ser convertido para a linguagem natural. E aí o LangChain já tem uma chain pronta para lidar com o Neo4j, que é essa Graph Cypher Q&A Chain. E ela pode ser utilizada fazendo a importação aqui e passando o grafo que vai ser usado, o LLM, e se a gente quer ver o raciocínio, entre aspas, que essa chain vai fazer até chegar no resultado final. Então, quando a gente chama essa chain através do método invoke, passando a entrada em linguagem natural, a gente já deve receber também uma resposta em linguagem natural, da maneira que a gente deseja. Então, vou mostrá-la no Colab também. Aqui, basicamente, a gente vai fazer a conexão com o grafo. Então, utilizando esse Neo4j Graph que o LangChain disponibiliza, a gente já faz a conexão aqui. Depois, a gente vai utilizar um template que vai ser usado para passar informações que vão ser importantes para o LLM. A gente vai juntar esse template gerado aqui dentro do prompt template com as input variables que vão ser utilizadas. E depois, esse template vai ser passado para o Graph Cypher Q&A Chain, assim como o grafo que vai ser usado e o LLM. Isso a gente quer ver o raciocínio da chain. Então, quando a gente chama a chain a partir de uma query, por exemplo, esse gráfico que eu estou utilizando aqui, ele tem informações sobre filmes, sobre atores, entre outros. Então, a gente pode perguntar para esse modelo em quantos filmes o Tom Hanks está. E aí, essa chain vai ficar responsável por gerar uma query cipher, então seria esse aqui o resultado que foi devolvido, e depois fazer essa consulta. Então, a gente já tem o resultado aqui retornado, que o número de filmes em que o Tom Hanks está é 38. E aí, depois, para sair dessa resposta aqui para a linguagem natural, é feito aquele processamento que eu tinha comentado, de enviar para o LLM novamente, que vai devolver essa resposta aqui, que o Tom Hanks está em 38 filmes. Uma outra possibilidade também envolvendo grafos de conhecimento, a gente tem a ideia de construir grafos de conhecimento a partir do LangChain. Então, em alto nível, os passos necessários para que isso aconteça é utilizar um modelo para extrair informações estruturadas do texto e armazenar essas informações que foram extraídas dentro de uma base de dados de grafo. E para isso pode ser utilizado o LLM Graph Transformer. É importante falar que ele ainda está em fase experimental, então ele faz parte do LangChain Experimental.
E esse LLM Graph Transformer, ele vai ser responsável por converter documentos de texto em documentos que vão ser, que podem ser utilizados em grafos, ou documentos estruturados de grafos. E ele vai usar um LLM para analisar e categorizar entidades e os seus relacionamentos. Por isso, a escolha do LLM é muito importante. Então, quanto mais poderoso, mais capaz for o LLM, melhor vão ser essas entidades e esses relacionamentos que vão ser extraídos. Então, para utilizar esse LLM Graph Transformer, a gente pode fazer uma importação e passar o LLM que a gente quer utilizar. E aí, depois a gente pode utilizar esse método do LLM Graph Transformer, que vai converter os documentos que a gente passa aqui para documentos que podem ser utilizados em grafos. Uma outra possibilidade também é a possibilidade de você definir nós específicos e relacionamentos específicos que vão ser utilizados como parâmetros para extração. Então, aqui no caso, além de passar o LLM para esse Graph Transformer, a gente vai passar os nós que são permitidos, então, no caso aqui, o nó de pessoa, de país e organização, e os relacionamentos que são permitidos também. Então, no caso, a nacionalidade, localizado em, trabalhou em, e o cônjuge. Uma outra coisa importante é o parâmetro Node Properties, que ele vai habilitar a extração de propriedades dos nós pelo LLM. E isso acaba ajudando a criar um grafo que é mais detalhado. E caso esse parâmetro receba uma lista de strings, o LLM ele vai pegar do texto apenas essas propriedades que foram especificadas. Então, aqui nesse novo exemplo de código, a gente tem, além dos nós permitidos e além dos relacionamentos permitidos, a gente tem as propriedades de nó, que podem ser estabelecidos aqui, nesse caso é o ano de nascimento. E o último passo é armazenar essas informações que foram convertidas aqui através desse método que eu já comentei. Armazenar essas informações dentro de uma base de dados de grafo. Então, fazendo uma conexão, utilizando esse Neo4j Graph, que eu mostrei anteriormente também, a gente pode utilizar esse método que vai adicionar esses documentos dentro do grafo, passando aqui esses documentos que a gente extraiu aqui em cima. Uma outra possibilidade de aplicação é fazer perguntas e respostas, só que com RAG, nesse caso. Então, a ideia de utilizar RAG é permitir que as aplicações sejam capazes de responder perguntas sobre uma fonte de informações específicas. Então, como eu comentei no início, seja uma documentação interna, ou seja algo que seja muito específico de domínio, isso pode ser interessante para utilizar RAG nesses casos. E o RAG é uma técnica que é utilizada para ampliar o conhecimento do LLM através do uso desses dados adicionais e ajudando também a atenuar essas limitações do LLM, como eu comentei, a geração de alucinações, quando ele inventa informações que não existem, ou os limites impostos pelo período de treinamento que o modelo foi treinado. E o RAG é uma maneira de fornecer esses dados que são necessários para que o LLM responda perguntas sobre o domínio. E o LangChain ele tem vários componentes que são importantes e que auxiliam a criação de aplicações que envolvem o RAG. E aí existem duas fases principais. A gente tem a primeira, que é a fase de indexação, e depois a fase de recuperação e geração. Então, a fase de indexação, o primeiro passo é carregar os documentos. Então, a gente vai fazer uso daqueles document loaders que eu comentei no início. Depois, dividir esses documentos em chunks, usando os text splitters, que eu comentei também. E, por último, nessa fase de indexação, armazenar esses chunks. Então, para isso, vão ser utilizados as vector stores e o modelo de embeddings. Na segunda fase, a parte de recuperação e geração, a gente vai fazer a parte de recuperação, que vai ser, baseando-se em uma entrada do usuário, buscar por documentos, por pedaços de documentos, por chunks, que sejam relevantes para responder essa entrada que o usuário inseriu. E para isso, o retriever vai ser utilizado. Já na parte de geração, o LLM ele vai gerar a resposta a partir de um prompt que vai incluir tanto essa entrada do usuário, quanto os pedaços de documentos que foram buscados e que vão ser importantes para responder essa pergunta. Então, a parte do carregamento de documentos, como eu já comentei, utilizando os document loaders, que são responsáveis por carregar esses dados a partir de uma fonte específica e retornar uma lista de documents. Nesse exemplo aqui do código, vai ser utilizado o Web-Based Loader, que vai carregar dados a partir de um link. E isso aqui pode ser feito, passando essas informações aqui do link, e depois utilizando o método load, que já é inerente desses loaders, que é utilizado para, de fato, fazer o carregamento desses dados no formato de documents.
Depois, o segundo passo é fazer a divisão desses documentos. Então, como eu comentei, os documentos, eles geralmente são muito grandes para caber numa janela de contexto do LLM, por isso é necessário fazer essa divisão, para gerar pedaços menores, que depois vão ser transformados em embeddings e armazenados nas vector stores. Aqui nesse caso eu estou utilizando o Recursive Character Text Splitter e passando as informações que vão ser importantes para essa divisão de pedaços. Então, no caso, o tamanho do chunk, a sobreposição do chunk também. E aqui a gente vai utilizar o método Split Documents para, de fato, fazer a divisão desses documentos que foram carregados aqui atrás. Depois vem a parte de armazenar esses documents, esses chunks. Para isso vai ser necessário gerar embeddings para cada pedaço do documento. E depois vai ser utilizado uma busca por similaridade para encontrar documentos que sejam relevantes e similares com a query do usuário. Então, nesse caso aqui, está sendo utilizado os embeddings do Hugging Face, o modelo de embeddings do Hugging Face, e aqui embaixo está sendo utilizado a Vector Store Chroma. Então, a partir desse método da Vector Store, from Documents, a gente pode passar os documents que vão ser utilizados. No caso, vão ser esses splits que a gente fez a divisão aqui atrás. E o embedding, que é o modelo de embeddings, vai ser o Hugging Face. A gente pode passar ele aqui também. E aí, para a fase de recuperação, como eu falei, a gente vai ter uma pergunta do usuário, a partir dela vamos buscar por documentos relevantes, e depois passar essa pergunta e os documentos relevantes para o LLM, para depois ter uma resposta que seja condizente com o contexto e com a pergunta que o usuário fez. Então, como eu comentei, o LangChain também oferece uma interface retriever para retornar esses documentos que são relevantes. E aí, uma das maneiras bem comuns é utilizar Vector Store como retriever. Então, para fazer isso, a gente pode utilizar a Vector Store, que a gente criou aqui, com esse método asRetriever. E a gente vai estar utilizando essa Vector Store como retriever e vai ser possível fazer busca por similaridade também a partir da query do usuário. E, por último, a gente tem a geração de resposta, que vai ser o processo de juntar tudo isso numa chain que vai receber a pergunta, vai buscar os documentos relevantes, vai compor o prompt, passar para o modelo e depois converter a saída. Então, aqui no caso, a gente tem só uma função que vai formatar os documentos, mas aqui se a gente olhar a chain final, né, que vai ser responsável por todo esse processamento, a gente vai ter o retriever, que vai buscar os documentos importantes, o prompt, que vai ser preenchido tanto com a entrada do usuário quanto os documentos relevantes, o LLM que vai ser utilizado e um output parser para formatar a saída. E aí a gente pode chamar essa chain utilizando o método invoke e passando a informação que a gente que seria a entrada do usuário, por exemplo. Eu vou mostrar ali no Colab também. Como eu falei, a gente tem aqui o carregamento dos documentos, né, no caso utilizando esse web-based loader aqui e o método load. Então a gente pode ver que um pedaço desse primeiro documento que foi carregado aqui, são pedaços de texto que compõem, no caso, a página web lá, que eu coloquei como link. Depois a gente faz a divisão desses documentos utilizando o Split Documents aqui. Então a gente pode ver o primeiro pedaço de documento que foi dividido. Ele vai estar no formato document também. Vai ter o page content, que vai ser o texto de fato que esse documento vai conter. E o metadados, que eu não estou vendo aqui, a parte de metadados, que vai ser importante também para esses documentos. Aqui, como eu falei, o modelo de embeddings que vai ser utilizado, a Vector Store, que foi escolhida, passando os splits que foram gerados aqui em cima, e o modelo de embeddings que a gente escolheu. A Vector Store vai ser utilizado como retriever. Aqui é basicamente o prompt que foi escolhido para fazer esse processamento de RAG, que foi o que eu mostrei bem no comecinho, que fala para o modelo que ele é um assistente de perguntas e respostas, que ele deve usar essa pergunta e esse contexto para responder essa entrada do usuário. E aqui a gente tem a formatação da chain, que eu comentei, utilizando o retriever, o prompt, o LLM e o output parser. E aí, chamando essa chain, através do método invoke, a gente pode passar uma entrada aqui, que vai ser utilizada para procurar documentos relevantes. Relevantes que tenham a ver com essa entrada e utilizados para que o modelo consiga responder de fato a essa pergunta e devolver essa resposta aqui que faça sentido com o que foi buscado e com a entrada do usuário. E aí, uma outra abordagem interessante é a ideia de agente RAG. A gente ainda não vimos a parte de agentes mais
vai chegar daqui a pouco, mas antes disso já vamos falar dessa parte aqui, que basicamente é uma abordagem baseada em agentes para responder perguntas usando documentos como contexto. Então, a ideia de usar os agentes junto com essas chains de RAG é possibilitar a resolução de perguntas mais complexas. Então, os agentes, o diferencial deles é que eles são capazes de raciocinar, entre aspas, e tomar decisões por si só. Então, ao invés de só utilizar uma chain de RAG, a gente pode utilizar os agentes para fazer, por exemplo, uma síntese dos documentos mais relevantes, para identificar o tema do documento ou para recuperar documentos que tenham o mesmo tema que foi identificado pelo agente, por exemplo. E aí o agente ele pode ser colocado de diversas maneiras dentro desse processamento do RAG. Então, a gente pode ter uma entrada e depois já ter um agente, ou a gente pode ter um agente dentro do RAG, ou ter um agente depois da chain de RAG, que depois vai fornecer uma saída para o usuário. Aqui a gente tem uma possível abordagem que pode ser utilizada, então a partir de uma entrada do usuário, essa entrada vai ser passada para uma chain, que vai implementar o RAG. Depois disso, vai para uma aresta condicional, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre o que é, mas basicamente vai determinar se uma pergunta foi completamente respondida ou não. Se essa pergunta foi completamente respondida, ou seja, a resposta é sim, vai para essa parte que vai terminar o processamento. Se não, essa pergunta vai ser enviada para o agente, que vai decidir se ele precisa continuar nesse processamento para chegar na resposta final, na resposta ideal. Então, ele decide se ele deve continuar, faz uma ação, essa ação é retornada para a gente, e ele fica nesse ciclo até que a resposta final seja encontrada. Quando a resposta final for encontrada, ele não precisa mais continuar, e aí ele vai para esse nó final, que seria o fim do processamento.